Vamos lá corrigindo a prova da Prefeitura de Santos. São questões de informática de 2020, ou seja, questão bem recente. Ou seja, não bem recente não, a mais recente que você tem da Banco IBAN. A última prova da Banco IBAN. Temos aqui questões resolvidas e comentadas. Então, se você é novo, inscreva no canal, porque toda semana que a gente tem muitas e muitas questões comentadas. Só da IBAN já tem mais de 20 vídeos sobre ela. Fora dezenas de outras bancas que eu tenho aqui. E se você já é inscrito, curte, compartilhe, comente. Quanto mais comentário tiver aqui nesse vídeo, melhor para o canal. Então vamos agora direto para a questão número 1, porque você sabe que eu não gosto de ficar enrolando. Eu vou direto na questão, direto na resposta. Aqui não tem muita enrolação não. Questão número 1. Questão número 1. No Microsoft Excel 2016, podemos afirmar que a fórmula igual à soma 2.1 irá, letra A, realizar a soma dos valores constante 1 e 1. B. Realizar a soma apenas da primeira célula, da primeira linha da planilha. C. Realizar a soma dos valores de todas as células da linha 1. D. Gerar um erro de síntese. Quem acompanha o canal não errou essa questão, porque eu já corrigi uma questão dessa aqui em janeiro, foi questão de 2020, foi o último vídeo que eu fiz de matemática, não, de informática. Pegue o último vídeo aí, você vai lá essa mesma fórmula, igual a soma, só que lá caiu A2.A. A letra no Excel significa coluna, então na questão anterior somou toda a coluna A. O número no Excel significa a linha. Por isso, quando a gente coloca assim, A1, a coluna A na linha 1. A5, a gente vai lá na coluna A na linha 5. Então, quando você põe para somar A2.A, que nem na outra questão, você está somando toda a coluna A. Aqui colocou o número na linha, então vai somar toda a linha 1. E quando eu corrigi a questão anterior também, está no último vídeo de informática, só pegar lá. Quando eu corrigi ela, eu dei esse exemplo aqui, falando com como ficaria com o número, e dei exatamente o número 1 como exemplo. Parecia que eu estava até adivinhando que ia cair essa questão. Então, quem assistiu o vídeo não errou essa questão. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 2. O Microsoft Excel 2016 permite utilizar diferentes estilos de referência em suas fórmulas. Por padrão, é utilizado o estilo A1, no qual as colunas são identificadas por letras e as linhas por números. Entretanto, pode-se utilizar também o estilo L1C1, no qual as linhas e colunas são identificados por números. No estilo L1C1, a fórmula R2C2 faz referência à célula A, duas linhas abaixo e duas colunas à direita da célula na qual a fórmula foi inserida. B, existente na segunda linha e na segunda coluna da planilha atual. B, presente na segunda linha da coluna C na planilha R. D, na posição identificada pela linha R2 e da coluna C2. O Excel pode utilizar o estilo de referência L1C1, no qual as linhas e as colunas na planilha são numeradas. O estilo de referência L1C1 é útil se você deseja calcular as posições de linha e coluna nos macros. No estilo L1C1, Excel indica o local de uma célula com um R seguido de um número de linhas C. Ou seja, então tantas as colunas quanto as linhas serão numeradas. Então você vai ter a linha lá 2, então você vai contar lá, vai descer duas vezes, vai ficar descendo até chegar no 2. E você vai ter a coluna lá 2 também, assim, então você vai andando para a direita. Por quê? Não existe coluna uma debaixo da outra. As colunas estão assim, uma à direita da outra. Tá certo? Então a linha você vai andar para baixo e a coluna você vai andar à direita. Então,
Na fórmula, o R está simbolizando a linha e o número 2 a posição descendo dessa linha, ou seja, o nosso L. E o C simboliza coluna, porém coluna, como já disse, não desce e sim vai para a direita. Questão bem difícil é essa, pois na prática ninguém usa L1C1, apenas quem trabalha com macros. E o nosso gabarito então é a letra A. Duas linhas abaixo, porque linha a gente sempre desce, com uma linha, lembra no Excel, as linhas estão uma debaixo da outra, e duas colunas à direita. Lembrando que a coluna sempre uma está à direita da outra. Gabarito letra A. Questão número 3. A imagem a seguir apresenta um trecho de uma planilha do Microsoft Excel 2016. Caso o usuário insira na célula E1 a fórmula igual a conte.num A1 2.D4 e na célula E2 a fórmula igual a conte.valores A1 2.D4, essas células irão exibir respectivamente os valores letra A 915, B 9 e 4760, C 16 e 15, D 16 e 4760. A primeira fórmula aqui tá aí, igual a conte. O que quer dizer conte? Contar. Então, ele vai contar alguma coisa. Ponto num. Que coisa é essa? Números. Então, essa fórmula, a primeira fórmula, está falando que ele vai contar números. Na onde ele vai contar números? De A1 até D4. Dois pontos no Excel significa até. Então, vamos contar os números de A1 até D4. Quantos números que a gente tem? Temos aí o número 2, número 5, número 3, 900, 1500, 1200, 450, 300 e 400. Ou seja, temos 9 números, não importa os valores dele. Temos apenas 9 números de A1 até D4, ou seja, na planilha inteira aí temos 9 números. Então ficamos entre a letra A e a letra B. A segunda fórmula, igual conte, ou seja, vamos contar novamente. Ponto valores. Agora ele não quer números, agora quer valores. Valores pode ser o quê? Pode ser número e pode ser letra, palavra ou qualquer coisa. É um valor. Uma palavra também é um valor. E onde eu vou contar isso? De A1 até D4. Então, aqui, ó, apenas no A1 que não tem valor nenhum. Todas as outras células têm valores. Então, você vai colocar família A é um valor, família B é dois valores, família C é o terceiro valor, pessoas é o quarto valor, o número 2 também é um valor, o número 5 é outro valor, o número 3 é outro valor. Então, todas essas células aí a gente vai contar. A única que a gente não vai contar é o A1, que não tem valor nenhum neles. Quantos valores que a gente tem aí? 15 valores. Então, temos 15 valores. Então, nessa resposta, vai ser 9, porque temos aí 9 números e temos 15 valores. Então, nossa alternativa aqui é a letra A. Questão número 4. Uma boa prática para facilitar o entendimento de planilhas no Microsoft Excel 2016 é a atribuição de nomes a células ou a intervalos de células, possibilitando que as referências a essas células sejam feitas por meio do nome e não do seu endereço ou posição. Para definir, modificar ou excluir nomes, o usuário pode utilizar a ferramenta Gerenciador de Nomes, presente na faixa de opções na guia letra A, Layout, B, Fórmulas, C, Dados, D, Exibição. No Excel, podemos definir um nome para um intervalo de células ou simplesmente para uma única célula, a fim de facilitar o trabalho que possa envolvê-la. Deste modo, ao utilizarmos o nome, torna-se mais fácil aplicar o intervalo na célula. Basta selecionar o intervalo de célula a ser nomeado e acessar a aba Fórmulas. E depois da aba Fórmulas, você vai lá em Gerenciador de Nomes. Abrirá uma nova janela, no qual basta clicar no botão Novo. Deste modo, será encaminhado para uma nova janela para nomear o conjunto das células. Então, qual é o conselho que eu te dou aqui? Abra seu Excel e tente fazer isso lá. A melhor maneira de aprender informática é com o computador.
pega essas questões aqui e tenta fazer no seu Excel. Tenta fazer em casa aí. Vai ser melhor do que ficar decorando questão. Faça. Fazendo isso, vai guardar muito mais fácil na sua memória. Pega lá, vai no Excel e tenta nomear um conjunto de células. E o nosso gabarito aqui é a letra A. Para nomear, primeiro a gente vai em fórmulas e depois a gente pensa em gerenciador de nomes, vai abrir uma nova janela, lá você aperta em novo e aí que você vai nomear. Gabarito letra B. Questão número 5. A figura a seguir mostra um trecho de um documento do Microsoft Word 2016, contendo uma fórmula em meio ao texto. A disposição do texto ao redor da forma é dada pela configuração de quebra de texto automática, tendo sido utilizada nesse caso a opção de quebra de texto automática. A. Triangular. B. Superior e inferior. C. Quadrada. D. Justa. Vamos lá. A questão que deu uma figura e um texto. Note que o texto está bem alinhado com a figura. Olhando nesse quadrinho que eu coloquei aí, você vê que ele está justo, porque ele está fazendo o contorno todinho da figura. Isso seria justa. Quadrado, se for olhar aí no quadrinho que eu coloquei, quadrado, faria um quadrado mesmo, não seria alinhado com a figura, seria alinhado quadradamente, tá vendo? Ia deixar espaço em branco para formar um quadrado. Veja o quadrado aí. Através, a figura ficaria atrás do texto, o texto estaria escrito em cima da figura. Superior, inferior, ia ficar parte do texto em cima da figura, parte embaixo da figura. Nada do lado. Atrás do texto, ou seja, a figura também ficaria atrás do texto. Você pode também colocar em frente ao texto. Aí você não ia ver algumas palavras que estão atrás. Então, com esse quadrinho que eu deixei na tela aí, já dá para você matar muita questão. Então, aqui, essa figura aqui está justa, porque cada palavrinha aí está contornando certinho a figura. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 6. Ao inserir um cabeçalho, em um documento do Microsoft Word 2016, é exibida a faixa de opções, a guia design das ferramentas de cabeçalho e rodapé. Sobre as opções disponíveis no grupo de opções dessa guia, pode-se afirmar que a. Um documento pode ter um único cabeçalho aplicado a todas as páginas. B. Os cabeçalhos podem ser diferentes em cada páginas ímpares e pares. C. Por padrão, o cabeçalho não é exibido na primeira e na última página do documento. D. A altura do cabeçalho não pode exceder 4 cm em uma página A4. Vamos lá. Quando fala a palavra único, eu já cansei de falar aqui. Único, geralmente essa alternativa está errada. Se você não concorda com isso, veja um vídeo que eu coloquei lá, a técnica da exclusividade. Eu peguei várias questões e resolvi apenas eliminando palavras como sempre, único, somente, jamais. Essas palavras geralmente faz com que a alternativa fique errada. Então, aqui na letra A, um documento que pode ter um único cabeçalho, já está errado. Você pode ter vários cabeçalhos. Os cabeçalhos podem ser diferentes em páginas ímpares e pares. Certíssimo, pode sim. Você pode ter um cabeçalho só para as páginas ímpares e outro só para as pares. Ou também, se quiser não ter nas pares e ter só nas ímpares, ou vice-versa, também você pode. Na letra C, por padrão, o cabeçalho não é exibido na primeira. Ô, gente, isso aqui não tem nada a ver. Se você quiser colocar na primeira parte, você põe. Se você não quiser, você não põe. Se você quiser colocar na última, você põe. Ou seja, não tem nada a ver disso. E na letra D, a altura do cabeçalho não pode ser 4 centímetros. Ô, que negação de novo. A letra C está negando alguma coisa. A letra D está negando alguma coisa. Geralmente, quando você está negando, falando com o programa não faz alguma coisa, essas alternativas também são erradas. A gente tem que aprender a resolver a questão. Por quê? Nem sempre a gente sabe a matéria. Mas aqui eu já eliminaria a letra A por causa da palavra único. Eu eliminaria a letra C
porque está falando que o programa não consegue exibir cabeçalho na primeira e última página. Eu eliminaria a letra D, porque está falando que não consegue exercer 4 centímetros, ou seja, o programa faz o que quiser. Se quiser colocar lá com 10 centímetros, você põe. Se quiser colocar com meio centímetro, você põe. Você está menosprezando o programa, geralmente a questão está errada. Por isso, nosso gabarito aqui é a letra B. Questão número 16. No Microsoft Word 2016, o usuário pode acessar os comandos da faixa de opções por meio do teclado, utilizando as teclas de acesso. Para ativar esse recurso, o usuário pode flexionar a tecla Alt ou letra A tecla F1, B, a tecla F10, C, a combinação de teclas Ctrl mais W, D, a combinação de teclas Ctrl mais O. Saber as teclas de atalho é muito importante, então vá lá na internet, no Google, digite aí teclas de atalho do Word 2016, porque a Bank-Ban está cobrando o Word 2016. Vai lá então, pesquise teclas de atalho Word 2016. E não vai só decorar elas não, gente. Começa a utilizar elas no dia a dia. E entra e teste uma por uma. O que quer dizer F1? F1 é, quando você apertar apenas o F1, exibe o painel de tarefas de ajuda do Word, ou seja, F1 geralmente é para ajuda. Na maioria dos programas, F1 vai ser para ajuda. Já o F10 e o Alt, seleciona a guia ativa da faixa de opções e ativa as teclas de acesso. Pode ser tanto o Alt ou F10. Para mover uma guia diferente, use as teclas de acesso ou as teclas de direção. Já o Ctrl W serve para fechar um documento e o Ctrl O serve para abrir um documento. Então, pesquise outras teclas de atalho. Tá? Então, nosso gabarito aqui seria a letra B. Tanto F10, Ctrl, Alt. O usuário pode acessar o comando de faixa de opções. Questão número 8. No Microsoft Word 2016, os atalhos de teclado formados pela tecla Ctrl mais Home e Ctrl mais End têm por objetivo, respectivamente, letra A, reduzir e aumentar o espaçamento do texto. B, reduzir e aumentar o espaçamento entre linhas. C, mover o cursor para o início e para o final da linha selecionada. D, mover o cursor para o início e para o final do documento. Vamos lá, gente, aqui, Ctrl mais Home. Ctrl mais Home vai para início. Home, geralmente, quando você entra no site, você aperta lá no Home. Vai para onde? Para a tela inicial. Vai para a tela inicial, para a primeira página do site. Então, Home, geralmente, na informática, significa início. Então, você vê a palavra Home em algum programa, ele vai para o início do programa. End, no inglês, significa fim. Então, vai para o fim de alguma coisa. Então, Ctrl mais Home vai para o início. E Ctrl mais End vai para o final do documento. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Viu como a Bank-Ban gosta de teclas de atalho? Então, pesquise, vá direto no Google agora e para pesquisar teclas de atalho. Do Word 2016. Não esquece. Do Word 2016. Gabarito letra D. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!